Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente. Baixe já o app. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. O prefeito de Florianópolis e também candidato à reeleição, Jean Loureiro, testou positivo para a Covid-19. Além dele, um outro candidato mais para a Prefeitura de São José, o pastor Antônio Lemos, está em tratamento da doença e chegou a ficar internado na UTI por 2 dias. Retomada das aulas presenciais está autorizada a partir de hoje para as regiões que estejam em risco moderado ou alto da pandemia. E mais, você vai conhecer um projeto de gestão de resíduos sólidos que está transformando uma comunidade em Florianópolis. Depois do feriadão de muito sol, a terça-feira começou cinzenta em várias regiões de Santa Catarina. O que será que diz a previsão do tempo aí para o restinho da semana? A gente vai saber daqui a pouquinho, porque o Meio-dia Catarina está no ar. Candidatos à Prefeitura de Florianópolis e também de região da Grande Florianópolis testaram positivo para a Covid-19. Inclusive, um deles chegou a ser internado na UTI. O prefeito de Florianópolis e candidato à reeleição pelo DEM, Jean Loureiro, anunciou em um vídeo divulgado na internet que testou positivo para a doença e disse que teve apenas sintomas leves até agora. Acordei pela manhã com sintomas de gripe e, por precaução, trabalhei online com os secretários. Há pouco fiz o teste e confirmou positivo. É bom deixar muito claro para todos e alertar que a pandemia continua entre nós e o vírus é traiçoeiro. Redobrem todos os cuidados, tripliquem as precauções, não vacilem. Essa doença não é brincadeira e não pode ser subestimada. Já o candidato do Republicanos à Prefeitura de São José, o pastor Antônio Lemos, ficou internado por 2 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital da Unimed, mas recebeu alta na tarde desta segunda-feira. O candidato, no entanto, ainda vai ficar em observação porque apresenta um quadro de comprometimento pulmonar. De acordo com o último boletim médico, Lemos ainda está muito fraco, cansado e sente desconforto para respirar. A equipe médica também informou à assessoria do candidato que ele não tem previsão de alta. Olha, está liberada a partir de hoje a retomada das aulas presenciais nas regiões com risco moderado ou alto para a pandemia de Covid-19 no estado. A repórter Ana Cristina Machado tem mais informações para a gente. Ana, tudo bem? Boa tarde para você. Quantas regiões estão autorizadas a retomar as aulas? Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Nesse exato momento, nós temos 4 regiões aqui de Santa Catarina que estão, então, autorizadas a retornar às aulas presenciais. São elas Xanxerê, Oeste, Serra e Médio Vale do Itajaí. Isso de acordo com a portaria 778, que afirma então que as regiões que estão com risco alto na pandemia de coronavírus possam retornar essas atividades, né? Vale a gente lembrar aqui também que foi estipulado que cada município deve criar um comitê de gerenciamento da pandemia e elaborar medidas rigorosas de fiscalização. Além disso, esse retorno das atividades também deve ser feito de maneira gradual aqui no estado. Vale a gente lembrar que a região de Blumenau fez uma reunião ontem. Eles estipularam o dia 26 de outubro como o retorno presencial das atividades. Mas esse retorno vai ser feito de maneira opcional. Então, os alunos que tiverem interesse de voltar presencialmente, os pais vão ter que preencher um formulário com diversas questões e aí eles vão verificar quantos alunos pretendem voltar de maneira presencial e quantos ainda vão tentar, continuar as atividades no ensino remoto. Lembrando que o ensino remoto continua até o final do ano letivo. Vale a gente só relembrar aqui, que as regiões graves, de nível grave, só pode funcionar o reforço pedagógico individual. As aulas presenciais ainda não estão permitidas nas regiões com nível grave nem no nível gravíssimo. É claro que para esse retorno acontecer, diversas medidas sanitárias também precisam ser seguidas. Então, as instituições têm que ter um controle ali da capacidade de estudantes dentro de ambientes como o refeitório, por exemplo, a limpeza de mesas, de banheiros, uso de máscara, uso de álcool em gel. Tudo isso tem que ser muito bem controlado para que a gente tenha esse retorno feito de uma maneira segura. Lembrando também que as aulas já pararam aqui em Santa Catarina no dia 19 de março. Desde então, as aulas estão suspensas e agora vamos vendo aí um retorno gradual das atividades presenciais.
você, Karen. Ok, Ana, obrigada pelas informações, viu? A gente aproveita para atualizar a situação do coronavírus em Santa Catarina, de acordo com o último boletim. Hoje o estado registra um número de 228.008 casos de pessoas que testaram positivo para a doença. Desse número, mais de 217 mil são pessoas que já se trataram, já estão recuperadas da Covid-19, mas 7.758 é o número de pessoas que seguem fazendo o tratamento da doença. Desde o início da pandemia, o estado já registra 2.918 mortes desde que tudo começou. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, hoje a nossa taxa de ocupação está em 57,3%. Comissão especial que analisa o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer vota hoje o parecer do deputado Valdir Kobachini pela continuidade desse processo, desse segundo processo de impeachment. Agora eu estou recebendo aqui no estúdio comigo o Roberto Azevedo, comentarista político, que vai falar para a gente se tem aí alguma possibilidade, né, Roberto, de a gente acabar vendo algo diferente do primeiro processo de impeachment que já passou por essa fase de votação. Olha, quando eu vim aqui para o estúdio, o deputado Valdir Kobachini, boa tarde, Karen, estava fazendo parte do relatório e tocando num ponto crucial, a participação ou não da vice-governadora Daniela Rainer. Tem muita gente que aposta, mesmo dentro do ambiente legislativo, que com toda essa carga contra o governador Carlos Moisés da Silva, neste segundo processo de impeachment, a vice-governadora será retirada. No plenário, né? Na votação do plenário. Não agora na comissão, mas na votação em plenário. Que ela deve sair porque a responsabilidade dela sobre essa questão, tanto da compra do pagamento antecipado de 33 milhões de reais para os respiradores junto à Vegamed, nenhum deles chegou, os 50 que chegaram não servem para UTIs, tanto na questão do hospital de campanha, que morreu na casca, não saiu do papel, esta posição é indelevelmente discreta, quer dizer, não tem nada a ver com a vice-governadora do estado. Inclusive, então, pois não. Desculpa, eu recebi informação nesse momento aqui da nossa produção que acabou a votação faz 2 minutos. Exatamente, eles votam pela continuidade do processo, se chama fase da admissibilidade. É um palavrão, né? Mas é a fase da admissibilidade. Aí, quando for para plenário, vai se votar, sim, se esse relatório feito pelo deputado Valdir Kobachini e aprovado pelos outros 9 deputados, há, evidentemente, uma divergência da deputada Paulinha da Silva, que é líder do governo e está nessa comissão. Roberto, tem muitas coisas acontecendo paralelamente que desmentem alguns fatos relacionados à compra dos respiradores com pagamento antecipado de 33 milhões de reais. O que a gente pode falar aí que está acontecendo nos bastidores, Um deles, Roberto? Karen, a CPI disse que o governador do estado não avisou em tempo a polícia para fazer a investigação. Não é verdade. O governador está registrado lá nos autos, que agora é pública, né? Foi quebrado o sigilo. Ele está registrado que no dia 22 de abril, ele acionou para que essa investigação começasse. Outros pontos. Um deles, do GAECO, que não tem nada a ver com a denúncia que subiu lá para o STJ, mas que vai ser investigado pelo STJ, é uma questão relacionada ao telefone que dizem ser do governador do estado, mas na realidade é a assessoria de comunicação do governo, e que este telefone teria lá uma ligação do Leandro de Barros, advogado ligado a Douglas Boro, que chegou a ser preso. Então, todos esses fatos só servem para aumentar o caldeirão. Quando é contra o governador e a vice, todo mundo faz força. Quando é a favor, a Assembleia Legislativa faz de conta que não existe. Mas tem muita água para rolar ainda, né? Exatamente. Obrigada, Roberto. Até a próxima oportunidade. Vou fazer um intervalo rapidinho e depois do intervalo tem previsão do tempo. Será que vai chover a semana? Porque foi um feriadão de muito sol, né? Hoje o dia tá meio nubladinho aí em todo o estado. A gente vai saber o que diz a previsão. Até já!